Central Bodybuilding, um oferecimento Faculdade Uniguaçu, Ensino Sem Limites e Vertex Filmes, cada detalhe pensado para valorizar sua história. Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao Central Bodybuilding, a sua central do conhecimento, e hoje é o nosso primeiro episódio. E não poderia ser com ninguém nada mais nada menos que essas duas grandes feras do fisiculturismo, e hoje a gente vem contar para vocês como que o bodybuilding chegou até aqui. Por isso que hoje eu convidei a nossa rainha Ângela Borges e o nosso querido professor Regis Ribeiro, fundador da pós-graduação de Bodybuilding Coach, mantenedor da Uniguaçu, porque literalmente esses dois vivem o bodybuilding há muito tempo. O Regis bem mais tempo, né? Então, vamos deixar entre aspas que o Regis claro bem mais tempo. O Regis é bem mais tempo que a gente. Mas o porquê que eu acabei convidando eles, gente? Porque hoje o que a gente vive é quase que inacreditável quando a gente olhou o fisiculturismo há 10, 15 anos atrás. E a gente sabe que eu acho que um dos grandes marcos e revolução a gente pode botar há 10 anos atrás, quando muita coisa começou a mudar no bodybuilding do Brasil. Então, para o pessoal que ainda não sabe, esse ano a nossa pós-graduação de Bodybuilding Coach, ela está fazendo 10 anos, a gente já tem 10 mil alunos formados e a gente tem certeza que tanto o conhecimento, com toda essa influência, ajudou no crescimento do esporte, junto com várias outras coisas. Então hoje eu trouxe a Ângela para contar como que a carreira dela mudou aí ao longo desses 10 anos e pedir para o Regis de onde é que ele tirou essa ideia que ele ia criar uma pós-graduação de Bodybuilding Coach há 10 anos atrás. Acho que eu vou... Regis, de onde que saiu isso? Como começou? Conta pra, acho que o pessoal não conhece a tua história de envolvimento, porque hoje, né, tu é conhecido como mantenedor na Uniguaçu, mas quando começou o teu envolvimento com bodybuilding? O envolvimento foi em 93, né? Então, alguns anos atrás, quando eu começo a musculação, por ser muito magro, eu acho que essa história ela é bem tradicional aí por todas as pessoas. Você era magro demais e entrou na academia para dar uma melhorada no teu shape. E aí nós tivemos uma apresentação, depois de 6 meses de prática ali em Ibema, próximo à cidade de Cascavel, né? E falou, nossa, que legal isso aqui, eu acho que eu vou me dedicar ao esporte. E aí em 95 eu comecei a competir. Aí 95, 96, 97, 98, 99, até 2000 eu competi, mas eu achava muito bonito tudo isso, achava lindo, né? Eu tinha ali o Wilson Santos, o Edson, Serafim, que eram ícones nossos assim naquela época, Marcelo Pelaio, nossa, era uma galera incrível, assim, com shape incrível. E eu via muito conhecimento naquele corpo, mas eu não conseguia chegar naquele conhecimento, e sempre estava vinculado a algumas manipulações que vinham do fala-fala, né? Porque não tinha internet naquela época, não tinha essa comunicação tão agilizada. Então eu fiz muita besteira com insulina, eu fiz muita besteira com diurético, ou seja, quando eu falo besteira é quase morrer, é ir pro hospital, é passar mal. E eu falei, o fisiculturismo não pode ser isso. Eu não acredito, eu não consigo ver o Edson Serafim com tanta câimbra. Eu falei, tem que ter alguma informação a mais. E eu falei, então eu vou entrar no curso de Educação Física e vou começar a estudar para conseguir aprender mais sobre isso, porque eu via os meus colegas também que estavam na academia, em outras competições, cometendo os mesmos erros, água destilada, sabe, não sabiam se pintar, não sabiam se depilar. Cortar totalmente comida, não comia caro. Ficar 3 meses, 4 meses sem carboidrato, correndo manhã, tarde e noite. Então tinha muitos erros. Eu falei, não é possível que é isso o esporte. E aí estudei, né? Fui estudando. E sempre estudei com o intuito do fisiculturismo. Tu entrou na faculdade de Educação Física já pensando no fisiculturismo. Já pensando no fisiculturismo. E aí sempre estudei para isso. Então seja mestrado, seja doutorado, seja pós-doutorado, sempre foi pensando no fisiculturismo. E aí em 2012 eu fui convidado a abrir uma federação no Paraná. E aí, qual federação? Então, o Evandro Roman, na época, que era o secretário de esportes do Paraná, ele falou, Regis, eu preciso montar uma federação no oeste do Paraná, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, puxa, mas isso eu não quero, eu acho que esse negócio de federação para mim não funciona, é uma questão política que eu não curto muito, não, eu preciso e tal.
E eu devia umas pedras para ele, porque foi ele que me encaminhou nessa vida acadêmica, mestrado, doutorado. Então, não que eu tinha um boleto com ele, né? Eu tinha uma gratidão. Eu falei, cara, deixa eu devolver essa gratidão aqui. E abri a federação, e eu estava entre duas federações. Inclusive fui para Cuba, para o levantamento olímpico, tive a experiência, entendi como era, que eu não sabia nada do levantamento olímpico. E aí fui para o Rio de Janeiro, onde estava aqui rachando também a federação, a confederação na época. E aí conheci ali a equipe toda e falei, não, eu vou abrir no fisiculturismo, que é a minha área, né? E aí eu tive a chance de abrir o fisiculturismo no Paraná, então criamos ali a FBB Paraná. E a partir dali a gente começou a participar de algumas reuniões mais estratégicas, né? A FBB era muito organizada em termos de federações, confederações, tinham as organizações, as discussões anuais, era uma coisa muito organizada, muito bem estruturada, né? Os livros anuais que saíam. Então, numa dessas reuniões, isso foi em Lima, no Peru, nós estávamos lá com todas as confederações sul-americanas, e aí nós estávamos conversando sobre o Olímpico, que era um desejo transformar as categorias fitness e a clássica, que é do bodybuilder, em Olímpico. Que é possível você transformar uma menina, uma wellness, um men's physique em olímpico natural, sem uso de fármaco. Só que isso era impossível para aquela época, porque o bodybuilder, ele veio, a raiz dele é anabolizante. E a população toda acha que o bodybuilder é feito de anabolizante. Então eu falei, não, eu não posso tentar mudar o esporte sem mudar a cultura dele, mudar a parte de conhecimento. E aí nasce o Bodybuilding Coach. A priori era um curso de treinadores, e depois eu consegui a chancela via Faculdade de Uniguaçu, para nós transformarmos isso numa pós-graduação. E isso também era um plano de 1 ano, 2 anos, porque eu imaginei que era uma pós-graduação ou um conhecimento que poucos iam querer. Só que quando a gente viu, e eu também não tinha consciência disso, Vini, que é o esporte Bodybuilding Coach, ou o esporte fisiculturismo, ele é a musculação. Quando você traduz o fisiculturismo como a musculação, a coisa se amplia demais. O que muda são os níveis, que é o que eu sempre falo, assim, o basquete joga na quadra de basquete, o fisiculturismo joga o jogo na sala de musculação. Então qualquer pessoa que está numa sala de musculação hoje joga o fisiculturismo. Aí o nível muda, se é lúdico, se é amador, se é profissional, quer dizer, em qual linha que você está. Aí é uma outra concepção, mas todos estão jogando o fisiculturismo. Então quando a gente vai para essa linha, após em Bodybuilding Coach, é como se fosse bodybuilding, a musculação coaching. Então ela amplia muito o teu conhecimento, e todo mundo que faz é muito transformado, é muito tocado, porque ele tem uma consciência muito forte da nutrição, tem uma consciência muito forte do treinamento, da ciência do treinamento aplicada, e aí entra, e a gente construiu a pós, não era para falar de fármaco para as pessoas usarem, era para elas entenderem os efeitos colaterais, e elas entenderem que o corpo dela produz todos aqueles hormônios, o que ela precisa são os estímulos adequados, e uma alimentação adequada e um sono adequado para ela atingir isso. E nós trazermos para o esporte uma cultura do belo, mais do belo natural. Ah, mas isso é impossível. Isso é uma outra discussão, pensando num bodybuilder open. Mas essas categorias, que é a massa, que é o que a gente fez na época, por que nasceu as categorias fitness? É para popularizar o fisiculturismo. E por isso ela tinha uma linha muito diferente do bodybuilder. Por isso que a categoria fitness e a categoria bodybuilder. Fitness é fitness, bodybuilder é bodybuilder. Então eu não posso misturar essas coisas. Então existe uma linha de shape. Para aquela época foi criado justamente para aquela pessoa que estava 6 meses treinando, estar dentro de um palco, popularizar, e popularizou. A gente conseguiu chegar nisso. A gente tem isso hoje, essa conquista, essa evolução. Veio do conhecimento? Veio das categorias fitness, com certeza.
foram elas que popularizaram o fisiculturismo. Então a bodybuilder nasce dessa história, né? Dessa ânsia de fazer o esporte que eu tanto amo, ser tocado pelo conhecimento, e o conhecimento move montanhas. Então é isso. Uma coisa quando fala da categoria fitness, aí é onde que a gente vem para Ângela. Eu acho, né? Acho não, tenho certeza que a categoria wellness, eu acho que é hoje a categoria mais famosa feminina, onde que tem a maior procura, é onde que tem o maior holofote. E durante muito, a categoria wellness cresceu com a tua referência. Ela foi, né, uma categoria que foi criada, né, no Brasil, então precisava, justamente quando a gente vê a categoria crescendo, né, no longo do tempo, e eu indo competir, representar o Brasil então em vários países, né, primeiro só dentro do Brasil, depois na Sul-América, depois no mundo inteiro, até chegar, né, no palco aí do Mr. Olímpia. Então a categoria ela veio crescendo, com certeza para mim hoje também é uma das categorias que eu vejo que tem mais aderência, mais procura. Não só, antigamente eu via muito essa procura mais das latinas, aqui das brasileiras, pelo próprio perfil físico, né? Mas hoje é uma categoria que, mesmo nos Estados Unidos, onde as meninas, né, não têm assim, uma genética tão favorável para a categoria. E também tem uma cultura de treino bem diferente totalmente que a nossa. diferente. Aqui a gente tem meio dividido um treino feminino e um treino masculino. Nos Estados Unidos todo mundo treina igual. E aí eu estava até conversando com a Isa, que foi a atual Miss Olímpia, né? Venceu no ano passado. Num podcast, eu perguntei para ela se tinha muito essa diferença, inclusive do treino, né? Como é que a galera estava treinando lá, depois que a categoria wellness chegou aí nos Estados Unidos, porque lá não tinha nem tornozeleira, não tem caneleira, não tem nada disso. Então, às vezes treinar. eu vejo os vídeos da Isa, ela fazendo extensão no cabo, no cabo com a manopla, porque não tem ali para prender o pé, né? Não tem. Só que agora, o que está acontecendo lá? As pessoas comuns da academia, né? As mulheres querendo fazer esse tipo de treino, justamente pela ascensão da categoria wellness. E o que você tem que fazer se vai para lá? Você tem que comprar e levar, porque não tem nas academias. Só que ela falou que já começou, principalmente ali na Flórida, que tem muitos brasileiros também, né? Muitas brasileiras, as academias já começaram a disponibilizar. Exato. Caneleira mesmo, eu acho que vai ser bem difícil, porque eles não sabem nem usar, eu acho. Mas a tornozeleirinha ali já no pé, ali para fazer, né, uma extensão na polia, alguma coisa assim, já está começando algumas academias a disponibilizar para os alunos. E pra galera entender, Ângela, a tua história, porque assim, gente, por que eu falei que a Ângela, a categoria wellness, tu não tem como falar de wellness sem falar da história da Ângela. Não é um ano, não é um campeonato, não é dois. Foram quantos títulos de primeiro lugar? Mais de 64 de primeiro lugar, né, ao longo de 10 anos. Ao longo de 10 anos. E como é que foi essa jornada? Como tu começou? Como tu entrou? Pelo mesmo Quando é que tu viu o mesmo motivo de todo mundo, né? Tu olhava, tu muito magro. O mesmo motivo do Regis, né? Então, é extremamente magra, sofria o que hoje é bullying, né? Tem um nome bonitinho aí, mas antigamente não tinha nem esse nome. E aí eu queria... Cara, na verdade eu queria entrar dentro de uma calça jeans número 34 e que essa calça jeans ficasse apertada na minha perna. Que ela não ficasse sobrando roupa, né? Pensa, uma calça jeans 34. Isso com 17 anos, quando eu comecei na musculação, eu tinha 43 quilos. Eu tinha 64, então... Enfim, né? Mas é muito magro também, né? Era então só a cabeça, eu comecei. Você que eu não parava em pé, assim, né? Não desequilibrava. Não, eu era tipo uma varetinha, assim, inteira, assim. Inclusive, não tinha linha de cintura. Eu era toda magrinha, mas eu era mais retangular, assim, nesse perfil, né? E aí eu conheci o Vander. E ele já treinava, então ele me introduziu aí na musculação, justamente porque ele via que eu não me sentia bem com o meu próprio corpo. Então, tinha vergonha de botar biquíni, tinha vergonha de botar uma roupa mais justa. E aí eu entrei na musculação. E olha só que engraçado isso, né? Porque eu entrei na musculação e eu não tive uma boa experiência na musculação. Porque quando eu cheguei na primeira vez... Né? Exatamente. Quando eu cheguei na primeira... Eu tive vários acontecimentos antes de entrar mesmo para estudar educação física que me fizeram saber a profissional que eu não queria ser. E eu acho que isso é importante, a gente saber aquilo que a gente não quer ser também, por experiências ruins, né? Mas a primeira delas, então, foi quando eu me matriculei pela primeira vez na academia, eu magrelinha, daquele jeito, né? Parecia um sarrafinho lá, que era até um apelido que eles me chamavam. Não sabia o que era rosca direta, o que era agachamento, para que funcionava tal exercício. E aí o professor naquela época foi lá,
fez uma planilhazinha de treino normal, né? Igual para todo mundo lá. Na segunda semana eu ainda não sabia o que eram os exercícios, eu não tinha decorado ainda. E aí ele já começava só a apontar, não, agachamento não, aquilo lá. Na leg press é aquilo lá. E aí eu saí da musculação. Porque eu era muito tímida e tinha vergonha de toda hora ficar perguntando para ele. E ele, com certeza, olhou para mim, não via nenhum futuro. Pensou, essa menina aqui não vai ficar 2 meses na academia. Eu não sei, porque eu não lembro dele. Imagina esse E aí, sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer aula de localizada. Era abdominal e glúteo, era jump. Tipo, uma pessoa que queria ganhar massa muscular fazendo jump, fazendo essas aulinhas localizadas que não precisava perguntar nada pro professor, você só copiava, né? Só que eu percebi que não era ali que eu ia ganhar massa muscular, porque estava acontecendo o contrário. Eu estava emagrecendo mais. Imagina, não comia direito, não sabia me alimentar e ainda estava gastando mais energia. E aí eu troquei de academia e eu tive uma experiência muito boa, que eu conheci 2 professores que realmente me ensinaram a musculação, me ensinaram a treinar, e dali pra frente eu nunca desisti. Na verdade, nem com essa experiência ruim eu cheguei a desistir, né? Eu troquei de academia. Mas aí foi maravilhoso e aí foi onde eu comecei mesmo, não pensando em competir. Na verdade, a competição ela aconteceu só no ano de 2013, né? Então já ali com 27 anos. Foi esse período todo, eu brinco que eu fiz um off-season ali de uns 10 anos para a minha primeira competição, porque foram 10 anos pensando em ganhar massa muscular, em ganhar volume, e é isso que o Regis falou, né, do natural ali e tal. É a minha primeira vez que eu usei hormônio, eu tinha 30, então que eu introduzi o hormônio, já era atleta profissional, e até então eu construí um físico tipo, absurdo, comendo bem, treinando muito bem e com tempo, né, porque a gente sabe que eu levei 10 anos para construir, para sair dos meus 43 para 73 quilos. Então foram aí 30 quilos, né, nesse período aí, desses 10 anos. Hoje ninguém está mais disposto a esperar isso. E nem precisa, porque eu demorei tudo isso porque não tinha o conhecimento que tem hoje. Não tinha uma pós-graduação para formar, né, coaches, treinadores. Então a gente, era bem como o Regis falou mesmo, você errava para aprender a fazer o certo. Então errava, não errava mais, trocava ali a metodologia até acertar. Então isso demorou, né, por isso que eu demorei tanto tempo aí para chegar num físico que pudesse olhar assim, para esse físico e dizer assim, não, nossa, realmente agora eu construí algo duradouro, porque eu já não perdia mais massa muscular com facilidade. Porque no início, nos primeiros 5 anos principalmente, era assim, se deixasse de comer 2, 3 refeições ali numa semana e tal, ficasse uma semana ruim, com gripe, baixava muito a massa muscular. Se ficasse sem treinar uma semana, parece que murchava tudo. E aí hoje, o que eu percebo hoje? Hoje, mesmo que eu passe um mês viajando, treinando esporadicamente, me alimentando de uma maneira não tão pensada, pensando em resultado, não vai embora essa massa muscular, né? E aí eu também atribuo isso muito ao que foi construído lá no arroz, feijão, no ferro, realmente usando essa parte hormonal que o meu próprio corpo ali estava me oferecendo, né? E aí tem outra coisa que o Regis falou ali também, que eu achei muito interessante, que era essa separação das categorias fitness. Então antigamente a gente poderia competir de uma maneira natural, porque não exigia um nível de condicionamento físico extremo. Hoje a gente vê, assim, para mim tá num limite que não pode passar mais, né? O limite de condição, de densidade muscular, de níveis de vascularização e tudo mais, para mim a categoria ONU está no limite do limite, assim, qualquer coisa mais do que aquilo ali vai perder totalmente a essência, né, da categoria. Isso mesmo no profissional, porque eu tenho reparado também, né, eu vou em alguns campeonatos ainda, não para competir, mas enfim, no próprio Arnold, né, em eventos por aí a gente tem, e acompanho também pelas redes sociais, eu percebo que as atletas amadoras muitas vezes estão subindo num nível de condicionamento maior do que o profissional. Não, com certeza. Ou seja, estão atropelando as coisas, né? Porque aí quando você chega num nível profissional, o que você vai fazer além? Qual é a evolução que você vai mostrar? E uma outra coisa também é como evitar, como amenizar aqueles colaterais que foram gigantescos. Então você vai competir, porque se você pegar o top 6 ali, até um top 10 do Mr. Olímpia, você não vê as meninas tão virilizadas, você não vê. Então aquelas meninas que estão no topo mesmo, elas estão bonitas ainda, estão femininas, mas você pega as meninas que estão começando agora, no amador, que nem viraram profissional ainda, muitas delas já estão assim, que para chegar no nível profissional elas vão ter que regredir. A gente evoluiu muito, na verdade, assim, até para vocês entenderem, recentemente o Regis, a gente teve junto com a presença do Dauda, que é o atual campeão do Mr. Olímpia,
E quando a gente foi se apresentar, disse, tudo bom, nós somos da Aranguaçu, né? A gente tem uma pós-graduação em Bodybuilding Coach. Eu acho que levou uns 5 minutos e o meu inglês tava legal. Para ele entender como assim vocês tinham uma pós-graduação em Bodybuilding Coach. Ele ficou muito impressionado. Porque por mais que os Estados Unidos, eu acho que é o grande berço do bodybuilding, né? O Brasil teve um crescimento muito significativo e muito rápido. Em vários âmbitos, número de atleta, principalmente conhecimento. Tanto que hoje, gente, a pós-graduação de Bodybuilding Coach foi a primeira pós-graduação de bodybuilding do mundo. E ainda a gente vai aos Estados Unidos, assim, eles não têm nem curso, não tem nada. Ainda é aquele conhecimento obscuro que um passa, né? Que falou, que não sei o quê. E o conhecimento, gente, eu acho que quando eu me formei, antes de estar aqui, né, gente? Eu me formei na Bodybuilding Coach em 2016. E a primeira vez que eu tive contato ali, principalmente com as aulas com o Regis, eu uso uma expressão que parece que, sabe quando traz luz para uma coisa que era muito escura? Porque era isso, porque leite engrossa a pele. Sabe aquela coisa que a gente replicava durante muito tempo e não sabia? E quando a gente tem domínio do conhecimento, desde a questão nutricional, da questão de treinamento, do porquê um método de treinamento, né, de como acertar o alvo, que tu fala muito, né, Ângelo? De questões específicas, hoje que a gente fala muito de linha de cintura. E olha que legal isso que você está falando, porque assim, eu já tive a experiência de trabalhar com um coach gringo, né? E para mim um coach muito bom, assim, em todos os níveis, né? Que é o Kim Odo, que é o coach da maioria das biquínis lá. E esse nível de conhecimento em termos de ergogênico, tudo isso, eles não preferem não passar. E uma outra coisa, que é essa parte do afinar a pele e tal, né? Eles tiram tudo. Tiram leite, tiram tempero, tiram refrigerante zero, eles tiram adoçante, tiram tudo. É água. Água. A primeira vez que eu competi foi assim, não podia escovar os dentes no dia da competição por causa da água que ia. Então isso é uma coisa muito incrível. Mas sabe o que acontece, Vini? Que existe uma fatia no mercado que está nessa história ainda. Existe uma fatia de treinadores, de pessoas que estão ainda nessa história, talvez do diurético, de tirar tudo, existe. E só que assim, antes, na nossa época, que eu treinei, que a Ângela treinou e tal, a gente não tinha para onde recorrer. Hoje nós temos para onde recorrer. Nós temos o conhecimento explícito e que já foi garantido que está certo. O que está faltando agora é a atitude dessas pessoas irem de encontro, né? Porque eu não posso reproduzir algo sério. Quando a gente traz algo com o selo de uma faculdade, de um pós-doutor, de um doutor, é porque isso realmente é verdade. Isso realmente acontece. Porque senão não se fala. Né? É melhor não falar o que eu não conheço. É melhor eu estudar um pouco mais. Eu tenho até evidências, mas eu não falo com certeza. Hoje a gente consegue falar garantindo a situação. Então, é diferente de um mundo que não existia conhecimento, de um mundo que existe conhecimento hoje, pelo menos a nível Brasil, e as pessoas estarem aceitando esse conhecimento. Ou seja, nós temos que achar maneiras de divulgar ainda mais, para o esporte crescer ainda mais. Porque eu sei que a alta performance não tem relação direta com a saúde. Mas eu posso trazer uma longevidade muito maior para o atleta se eu der para ele conhecimento. E aí ele pode se tornar um reprodutor de estratégias de sucesso, né, de multiplicar o sucesso com outras pessoas, e não multiplicar o erro, o problema, compete um ano, perde todo o cabelo, viraliza ali e se danou. Nunca mais volta ao normal a sua voz, nunca mais volta ao normal o seu órgão genital e assim vai, entendeu? Nunca mais. É isso que você quer? Então, é isso que o coach tem responsabilidade sobre você? Eu, profissional de educação física, tenho responsabilidade sobre o atleta que eu conduzo. Ontem a gente estava falando que hoje a profissão coach é uma profissão de muita responsabilidade. Eu, como treinador, sempre quando eu vou dar aula, sempre quando eu dar palestra, assim, não é só um campeonato. Em primeiro lugar, tu está lidando com a saúde do teu atleta e tu está lidando com uma outra coisa que tem um peso muito grande, são os sonhos. Então hoje, ser um fisiculturista, né, viver do esporte, eu acho que o bodybuilding é um esporte muito transformador. Acho que qualquer pessoa que passou por uma competição sabe que tu não sai o mesmo dali. Tu descobre capacidades que tu não sabia que tu tinha. Então, mas o treinador ele tem que ter uma responsabilidade muito grande.
Porque, na minha opinião, não é o atleta que trabalha para mim. Eu trabalho para o atleta. Esse deveria ser o pensamento da maioria Esse dos deveria treinadores. ser. Mas até... Por que vocês criaram esse podcast, gente? Quando eu e o Regis, a gente conversou sobre esse podcast, não é para trazer dose disso. A gente é para trazer conhecimento. É para que as pessoas tenham uma longevidade. Todos nós temos um amor muito grande. Eu não fui atleta profissional, mas a minha vida foi baseada em cima do fisiculturismo. Eu cheguei até aqui baseado. O Regis também. Hoje, a pós de Bodybuilding Coach é uma das mais vendidas da nossa pós-graduação há 10 anos. Então, assim, é um crescimento muito significativo. E eu quero que vocês olhem para a Ângela. Ângela, ela falou esses, 60 aí? 4 títulos. Mas no início ela não competia 5, 6 vezes por ano. Tem uma fase da tua carreira que tu chegou a competir, sei lá, 10 vezes no ano. 10 vezes no ano. Então era quase que um campeonato por mês. Olha como é que tá, Ângela, gente. Exatamente. E é uma coisa interessante disso, né? Porque antes a gente podia competir, isso não era algo que era visto como ruim. Hoje competir demais é até visto... O corpo não aguenta. Não, além do corpo não aguentar, também não é visto com bons olhos pelas instituições, entendeu? Porque antigamente não tinha esse negócio de você tirar a vaga, enfim, né? Essas coisas da competição em si. Mas eu lembro que, no mínimo que eu fazia, quando era muito poucas competições no ano, eram 4 competições. Mas aí foi subindo para 5, aí para 7, aí para 10. Aí esse ano que foram 10, né, competições, 10 vezes, competições todas elas fora do... Teve uma no Brasil que foi o Arnold, então as outras 9 foram todas elas fora do Brasil. Foi Dubai, foi China, Espanha, Portugal, Estados Unidos... no Caribe também, então foram vários lugares do mundo naquele ano das 10 competições. E aí o negócio é como é que hoje a galera não consegue fazer isso? Porque como é que você entra numa finalização e já sai da preparação então você vive fazendo finalização, pensa uma finalização por mês, e aqui a gente está falando se fosse uma por mês tirando dezembro e janeiro, né, que a maioria não tem competições tirando dezembro e janeiro, mas às vezes era uma no final de semana e a outra no outro. E aí nessa época, a parte, né, boa de tudo isso, eu ter conseguido fazer isso, é porque já tinha esse conhecimento, né? Então já eram pessoas que já tinham estudado sobre isso, né? Lembro das preparações que era com o Kaminski nessa época, que é professora aqui da pós-graduação do Bodybuilding Coach também, né, de outras aqui. E aí era tranquilo no sentido assim, eu não chegava a desidratar, por exemplo, porque não dava tempo. Às vezes você estava hidratando para uma, não tinha como desidratar e já hidratar de novo, não tinha. Então o que eu fazia nessa época? Não mudava a alimentação, mas eu fazia 2 dias, por exemplo, de carbo baixinho, um exemplo, segunda e terça carbo baixinho, e eu já começava a carbar na quarta-feira para competir, por exemplo, no sábado. E aí, o pior problema que eu enfrentei nisso era tirar tinta. Não era a dieta, não era a finalização, não era chegar na condição, porque praticamente você mantinha isso o ano inteiro. Então oscilava pouco, mantia a alimentação, mantia o treino, não fazia cardios exagerados, eu não fazia mais que 30 minutos de cardio no dia. Nossa. Entendeu? Hoje o treinador passando 3 horas 3 horas de cardio. Cara, eu vejo menina fazendo, 1 hora de cardio de jejum de escada, aí ela faz o treino, aí ela faz mais 1 hora de escada após treino, e ela faz mais 1 hora de escada antes de dormir. É muito louco, porque quando a gente, né, por exemplo, ali na cadeira do Regis, de passo a passo para a construção de um atleta de fisiculturismo, acho que até a Ângela já participou contigo nessa aula, onde tu olha o cálculo, onde tu faz ali o cálculo de gasto calórico, não faz sentido. Não faz sentido. Quando tu põe no papel, a agressão que isso está gerando, ela vai gerar um custo muito alto depois. Porque, gente, não faz sentido nenhum. Ela está comendo 900 calorias, não está ingerindo nenhuma fonte de carboidrato, a taxa metabólica basal dela, sei lá, ela está gastando quase 3.000 calorias por dia. E daí a pergunta isso está saindo da onde? Qual é o preço? Porque sim, o Regis fala muito. O bodybuilder é o máximo de massa, seja em qualquer categoria, claro que dentro do perfil da categoria, mas é o máximo de massa muscular com o máximo de definição. De nada adianta tu ganhar um caminhão de massa muscular e tu perde tudo. O músculo é muito caro, gente. É uma moeda muito cara, né, Regis? Até tem uma concepção assim, para tentar deixar mais claro. Se eu tivesse que reduzir calorias e isso fosse gerar emagrecimento, então, sei lá, vou tirar 1.000 calorias.
E vou ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana negativo calorias. O que se percebe no ser humano? Que a gordura fica e o músculo vai embora. Ou seja, o corpo se defende nesses processos de estresse elevado. Então, se eu colocar comida demais, meu corpo vai se defender. Ele vai falar, não, eu vou te dar um jeito para você não comer mais. Entende? Se eu correr demais, meu corpo vai falar assim, ó, opa, isso aqui está gastando muita caloria, está gerando muito estresse em articulação, eu vou dar um jeito de você não correr mais. Então, o corpo não reage bem aos extremos. Ele reage bem a uma estratégia organizada, sistematizada. E isso é bastante importante, porque pessoas que fazem isso, elas não têm concepção de quanto o corpo vai reagir negativamente a uma ação dessa, e você vai ter que carcar hormônio para segurar músculo. Porque por mais que ela esteja pensando na gordura, é o músculo que vai embora em ações como essa. Porque a fisiologia, ela é clara, ela é limpa. E a gente sabe, com o tempo de experiência, que quando você cria estresse demais, teu corpo vai jogar contra justamente aquilo que você quer. Se é ganho de massa muscular, você não vai ganhar músculo. Se é perda de gordura, você não vai perder gordura. Porque você está sem habilidades fisiológicas de conduzir um bom pensamento, um pensamento crítico. Eu falo dentro da gestão, né, que hoje estou muito mais na gestão, um pensamento além das árvores, sabe? Um pensamento sistematizado, organizado. Se mexer aqui, vai mexer em mais que? Quais as outras variáveis que vão interferir? Às vezes eu não tenho essa concepção. E um exemplo que esse não é o melhor caminho, porque assim, tudo bem, tu vai trabalhar com fisiculturismo, tranquilo. Se tu preparar uma atleta, vamos falar da Wells, que, nossa, ela tá toda marcada, toda fibrada, totalmente virilizada, quem você acha que vai comprar o seu produto? Mas quantas meninas vão querer ficar assim? E vamos dar um exemplo, por exemplo, a Ângela competiu, só que assim, o alcance da Ângela é muito maior que o fisiculturismo. Não são só as atletas que se inspiram. Por exemplo, tu tem tua plataforma, né, Ângela? Tem uma plataforma de treino online. Quantas alunas já passaram pela tua plataforma? Mais de 20 mil. Então são mais de 20 mil mulheres, que a maioria não deve ser atleta. Provavelmente. Acho que nem 0,5%. E que se inspiram no que a Ângela representa, no corpo da Ângela, no que ela construiu. Então, como profissional, e é até onde que o Regis falou sobre quando a gente percebeu que a bodybuilding coach ela ia além só do esporte, que o fisiculturismo não é só o palco, é quem está na musculação, da importância de conseguir realmente entregar o que as pessoas querem. Porque muitas pessoas, para entregar o resultado estético que vocês veem na Ângela, o profissional precisa entender de nutrição, ele precisa entender de, não é passar treino, de metodologias de treino, de como direcionar o estímulo para a região certa, não fazer aquele treino. Por exemplo, a Ângela ficou muito tempo sem treinar quadríceps, né, Ângela? E isso acabou me prejudicando. E isso acabou te prejudicando. Isso me prejudica até hoje. Porque o quadríceps estava grande, enfim, não podia treinar, tinha que destreinar, né? Só que aí vem problema funcional, né? Dor no joelho, que a gente sabe que por mais que aparentemente o músculo está ali, mas ele não está sendo estimulado como os outros. Como estabilizador da articulação. Isso me trouxe problemas, por exemplo, de joelho, de ter que fazer vou ter que fazer agora tratamento com célula-tronco, coisas para tentar amenizar algo que se eu tivesse continuado treinando o corpo como um todo, provavelmente não teria tido esse problema. E a visão do treinador, ele entende que o treino vai além só da estética. Ele vai olhar na questão estabilizadora, ele também vai conseguir distribuir o treino de uma forma correta, por exemplo, assim, né? A gente evita de passar treino de peito para uma mulher porque não é necessário. Né? O que o treino faz? Ele gera adaptações fisiológicas ou gera não quer crescer o peito, né? Por exemplo, hoje a Ângela defende muito. Ela falou, né, que ela era reta. Como é que a Ângela tem a cintura que ela tem hoje? Como é que esse conhecimento, como que esse conhecimento do fisiculturismo te trouxe isso e tu conseguiu converter para tuas clientes? Bom, a primeira coisa é aquela história, né, de quando você está pensando em crescer, em ganhar massa muscular,
eu pelo menos era assim, eu percebia nas outras pessoas que estavam ao meu redor, que você não está pensando no resto, você está pensando em ficar grande, em se ver no espelho maior, em a roupa ficar ali mais justa, e aí não tem essa preocupação com a linha de cintura. E aí o que acabou acontecendo? Então eu desenvolvi muita massa muscular, mas aparentemente eu poderia, né, olhando assim no espelho, ter conseguido um resultado, né, depois que eu já estava competindo, muito antes mesmo de competir, se eu tivesse a preocupação com a linha de cintura, porque não se preocupava em ativar, por exemplo, o transverso abdominal, nem na hora de fazer exercícios de abdômen, nem na hora de fazer exercícios com mais carga, como um leg press, um agachamento. E assim como foi crescendo a perna, foi crescendo o glúteo, foi crescendo o ombro, foi crescendo o dorsal, a linha de cintura veio acompanhando. Então, proporcionalmente, olhando aquele físico com 30 quilos a mais, ele não era harmônico, ele não era bonito, ele era grande, né? E quando eu olho essas imagens hoje, eu falo, nossa, como é que eu cheguei a ficar com esse físico? Porque eu olho aquele físico hoje... Quando foi isso que tu percebeu assim? Preciso refinar. Depois que já estava competindo. Depois que já estava Depois que já estava competindo. Porque a primeira competição, né, lá em 2013, ainda não tinha essa preocupação tanto com a linha de cintura. E aí foi quando... exercícios básicos a gente foi acabando foi deixando de fazer, por exemplo, a prancha abdominal, né? Era um exercício que antigamente se fazia muito e que eu comecei a perceber que ninguém na academia fazia mais, então eu comecei a fazer isso já, sem meio que saber o que estava fazendo, mas que quando fazia aquilo a cintura não piorava, pelo menos, né? Até chegar ao ponto aí de ir estudar todas as outras técnicas aí de linha de cintura, né? Vacuum, brace, enfim, LPF, tudo isso para tentar melhorar a minha linha de cintura. E aí a das minhas alunas, consequentemente, porque o que acontece? Tudo aquilo que eu aplicava em mim, que dava certo, eu passava para elas. E dava resultado. E até chegar num ponto ali que eu comecei a perceber que mesmo essas técnicas, elas tinham pontos negativos também. Que aí foi quando eu fui estudar mais a fundo, fazer os cursos mesmo, né? Ficava lá um final de semana inteiro estudando, por exemplo, para o LPF, por exemplo, né? Que você tinha que ter uma licença ali para poder ensinar isso. E mesmo essa tinha ponto negativo. E aí só fui na busca de refinar o meu físico, que eu fui desenvolvendo e até desenvolvi a minha própria técnica, que se chama LCC, linha de cintura compacta, né? Que aí, de fato, eu comecei a ver muito resultado na minha linha de cintura e na linha de cintura das minhas alunas. Mas foi tendo que estudar cada vez mais, buscar esse conhecimento, praticar, porque não é só, né, o saber fazer só a teoria, mas você tem que aplicar isso na prática para poder ensinar. E eu acho que isso a pós de Bodybuilding Coach traz muito isso, né? Com aulas práticas, leva a pessoa para a sala de musculação, né? Tenta fazer muita prática mesmo, às vezes, quando você está numa sala de aula. Então, trazer esse conhecimento eu acho que é muito bacana e muito enriquecedor para os alunos também. E Regis, como é que foi tu identifica, porque lá em 2015, quando tu lançou a pós Bodybuilding Coach, tu imaginava, né, que nem tu falou, que ela ia ter um impacto. Hoje, ela é uma grande ferramenta de transformação. E como tu vê daqui em diante? Hoje é necessário internacionalizar esse conhecimento, primeiramente, né? A gente precisa trazer isso para o mundo. Acho que a gente validou já em 10 anos a nível Brasil. Então acho que a internacionalização vai ser algo extremamente importante. E assim, a gente fala muito da pós-bodybuilding coach como um título. Bodybuilding coach, vamos gravar aula e colocar lá. Não, bodybuilding coach, ela tem uma arquitetura pedagógica, acadêmica para o ensino. Então nós estamos muito mais voltados a como transformar a vida das pessoas do que somente gravar um conteúdo. Porque se fosse para gravar o conteúdo, isso já estaria internacionalizado. Então existe uma preocupação hoje que não é o colocar isso para rodar e ganhar dinheiro, e sim rodar isso para transformar. Então a minha essência sempre foi tocar as pessoas. Então qual é o futuro dessa pós? É aperfeiçoar, é melhorar a parte prática do processo, é estar mais vinculados a grandes eventos, que é o que a gente está tentando até com esse podcast. Eu falo que não é um podcast, que é um programa de TV voltado aí para o bodybuilder, com notícias, com novidades, que vai além da sala de aula, né? Então acredito que vai ser a essência que o Vini vai trazer para vocês nos outros episódios, que não é ficar aqui só na mesa discutindo, é para um outro cenário, é para dentro da academia, é para uma feira, é para ir cobrir um grande campeonato. Então
Eu acho que a central do bodybuilder ela vai se ramificar muito além de uma entrevista de podcast. E então, isso já é uma necessidade da Bodybuilding Coach. Porque com essas notícias nós vamos começar a atrair pessoas e questionar as pessoas sobre o conhecimento. E aí ela vai ser tocada. A partir do momento que ela é tocada, ela vai buscar. E aí nós temos que ter ferramentas para atingir ela. Então, eu acho que a internacionalização da Bodybuilding Coach ela está madura para crescer de forma internacional, mas com a mesma missão que a gente teve aqui no Brasil, que é transformar as pessoas. Ah, mas lá não precisa ser especialização, não é o título que faz uma pessoa, e sim o conhecimento que ela tem. Então não é o título de uma especialização que vai te fazer melhor que alguém, e sim é o conhecimento que aquela especialização vai te passar. Então, mas lá não precisa ser especialização, não tem problema. Então, tem o conhecimento para fazer a diferença, seja no bodybuilder, como eu falei, ou seja nos seus clientes finais, que a maioria aqui trabalha com cliente final, ninguém trabalha com bodybuilder, poucos trabalham. A Ângela trabalha zero talvez com bodybuilder, trabalha com cliente final, mas ela pega todas as habilidades que ela teve do bodybuilder e coloca no seu cliente final, que é a estratégia correta. Não é só treinar atleta. Para não falar que é 0, eu tenho um menino que eu ajudo, que é dessa categoria que tá nova aí, agora da Men's Wellness aí. O menino aquele. É, o menino, e tem um projeto da Max também, que tem atletas, né? Então, usa esse conhecimento por essas duas pessoas mais voltadas para o fisiculturismo, né? A técnica de linha de cintura também é muito aplicada no meio, né? Para todo mundo. Para todo. Tanto para atleta, eu acho que é indispensável, mas qual é a mulher, qual é o homem que não gostaria de ter, né, uma linha de cintura mais preservada, né, de ter uma cintura mais amarrada? Então, ela no meu ponto de vista, eu até gravei um curso da minha técnica, ela é para o público final, para pessoas comuns, não para atleta em si. Porque as pessoas, a informação é errada, ela chega de maneiras, né? As pessoas falam muito do vácuo. E eu já, numa aula que a gente estava gravando, então as pessoas, elas entendem que simplesmente fazer o vácuo, que é aquela sucção, ela faria um trabalho de redução de linha de cintura. Mas eu uso muito o exemplo da garrafa, né? Quando eu puxo uma garrafa, ela fica mais larga. Fica mais larga. Ela não vai ficar mais fina. Então, assim... Se você botar ela de perfil, ela vai ficar. Se tu botar de perfil, ela tá fininha. Agora tu olha ela de frente, cara, ela tá muito mais larga. Para algum lugar expandiu. E esse trabalho, essa consciência que a Ângela criou, e ela ensina isso também na nossa pós-graduação, é um trabalho de reforço de toda a musculatura interna para que a parede, ela retraia, mas proporcionalmente e realmente, daí como a Ângela fala, com o trabalho associado de trabalho de dorsal, né, de musculatura de ombros, o desenvolvimento do glúteo de forma harmônica, porque isso que eu acho que é o mais lindo. Tipo, eu nunca, já competi 3, 4 vezes, mas eu sempre achei lindo o ser o treinador, porque o treinador parece que tu esculpiu ali uma obra de arte, uma escultura, e tu foi lá e apresentou ela. Então essa construção detalhada, esse conhecimento que a gente busca, eu acho que faz muita diferença, e é a grande diferença de vários treinadores. Esse final de semana a gente encontrou o Guilherme Bossomai, sempre erro, que é o Bodybuilding Open, né, Pro, Bodybuilding Open Pro, vegano. E eu fui, ele ganhou o Pro dele acho que ano passado, e foi agora no Arnold foi o Pro debut dele. E eu fui entrevistar ele e eu perguntei quando é que começou? Ele disse, cara, começou quando eu fiz a pós-graduação de Bodybuilding Coach. Porque ele tinha uma série de desconfortos abdominais que hoje a gente já vê que está extremamente em alta. Rafael Brandão relatando problemas, o próprio Chris Banster também relatando problemas. E ele começou a buscar um conhecimento. Ele falou, cara, o conhecimento que a pós trouxe para mim foi o início de começar a buscar. E como não tinha referência, que ele falou, a pós me trouxe um embasamento para que eu desenvolvesse a minha metodologia. Que nem a Ângela fez, que nem a gente vem fazendo isso ao longo dos anos. E isso fez hoje algo que muitas pessoas acham possível, mas realmente o cara tá lá. E aí até, né, Vini, você vê, agora tá uma onda assim, né, da galera mais do natural e tal. E a gente tem até aquele menino que ele é da Max, lá que é o Ícaro, que além dele ser natural, ele é vegano.
E ele tem muita força, muita força. Lógico, são todos muito jovens, né? Eu até brinco isso porque às vezes a pessoa bota lá no Instagram dela, atleta natural com 17 anos, né? Jura? Cara, tem que botar atleta natural depois dos 30, 30, né? 40, aí quando vai a coisa ganhar começa a cair. Mas isso é muito interessante porque assim, cada pessoa é única. E durante toda a vida do bodybuilding, o que a gente aprendeu eu não vou negar, quando eu entrei no bodybuilding foi padrão. Acho que a Ângela, por ser mulher, sempre teve esse receio, mas o homem é mais fácil. A gente entra, a primeira coisa que tu faz é carga no hormônio. E eu me lembro até hoje, um dia que chegaram na academia e falaram, mano, saiu o ciclo do Jay Cutler. É 10 duro e 10 deca por semana. Eu disse, Jesus. Não. Se o Jay Cutler, que tem o triplo do meu peso, faz, por que eu não posso fazer, né? Ele fala, óbvio que só deu merda, tive que fazer cirurgia de ginecomastia. E hoje, o conhecimento do treinador, ele não é saber qual que é o protocolo da wellness. Qual que é o protocolo qual que é o protocolo de cada indivíduo, com a tua individualidade biológica, com as tuas características e de acordo com o que a fisiologia nos rege. Isso acho que a gente traz muito nas aulas, o Regis também aborda muito, com a individualidade principalmente, como acertar o alvo, né, Regis? Eu demorei para entrar nessa linha, né, de entender acertar o alvo, porque fazer um supino, para mim, a única forma de ganhar mais estímulos era colocar peso. Porque o supino é uma barra, eu tinha que empurrar ela para cima. Ponto. E colocava peso e usava métodos de treino. A partir do momento que você consegue entender que mesmo numa cadeia mista ali, você consegue executar a ação do peitoral, que são as ações motoras, né, do peito, o que o peito faz, quando você faz essa pergunta e você traz isso para a essência do movimento, muda completamente o seu treinamento. Então é onde as pessoas por vezes esquecem que existe uma fisiologia e existe uma cinesiologia. E quando eu falo que o bodybuilder é a musculação, ou seja, eu preciso entender o movimento da musculação para jogar esse esporte. Que não é... Por que existem tantas máquinas hoje? Para facilitar o movimento. Mas eu tenho que, mesmo diante de uma máquina, eu tenho que colocar técnica. E não está claro isso ainda, Vini. Não está claro. A população, as pessoas, os treinadores... Não está claro. O que a gente tem de atleta profissional ainda treinando mal é impressionante. Não está ligado a pose com o treino. Não está ainda claro para as pessoas que o teu treino tem tudo a ver com a tua pose. E aí a pessoa não consegue posar, é porque ela não sabe treinar, não é porque ela não sabe posar. Existem muitas barreiras, alguma coisa ainda que eu não consigo entender por que não está acontecendo. Porque assim, ó, o outro esporte, cara, você tem que acertar a cesta. Você vai treinar para acertar a cesta. Então, você faz musculação para quê mesmo? É para crescer esse músculo e para mostrar ele. Então, para mim, isso é a cesta, entende? Você treina para mostrar ele, acerta a cesta. Posa pensando em como você treina, sabe? Então, tá um distanciamento ainda do que aquele atleta tá lá no palco fazendo e o que ele faz aqui na academia. Mas porque eles não estão respeitando algumas... Eu acho que o início de tudo, na minha visão, né, para deixar um recado aí para vocês, você tem que entender que o fisiculturismo joga o jogo na musculação. E se o jogo é jogado, quer dizer, o jogo tem que ser... Qualquer atleta profissional, ele tem técnicas muito peculiares para ele ser um profissional. E esse esporte tem técnicas máquina a máquina, ângulo a ângulo. Se eles não conseguirem traduzir para cá, eu não estou tentando dificultar as coisas. Eu só quero que eles entendam que existe uma técnica muito além do chacoalhar peso. E essa técnica, eu até vou expandir, gente, porque tem coisas no fisiculturismo que a gente olha que pra mim não fazem sentido. Vamos dar um exemplo, lá no... Eu até comentei... Ouvindo só pra... Técnica não é método, técnica. É como executar. O movimento, tá? Só pra gente deixar claro, porque não, técnica eu já faço drop set. Não tem nada a ver com drop set, são métodos de treino. Senão fica vago aqui na minha fala. Não, mas vamos dar um exemplo, antes de até falar. Por exemplo, assim, várias vezes já deve ter visto uma pessoa fazer supino e o cara vai lá e... Não, pra tu espremer, daí tu tem que girar pra dentro. Só que, gente,
O peitoral, ele é um rotador medial. Ele não é um rotador externo. Então, não faz sentido eu querer fazer esse movimento. Então, quando o Regis fala, ele usa muito um termo que é muito interessante, é tirar todo o suco da laranja. Como eu tirar, eu espremer, eu sair, para eu tirar o máximo de intensidade daquele músculo. Só depois disso que eu vou começar a progredir carga, progredir volume. Então, isso é o que nós chamamos de consciência corporal. Mas não é só sentir o músculo ativar, é sentir e saber como tirar o máximo de execução do músculo. E daí, até fazendo uma correlação, eu acho que a gente teve um momento dark ali, daí veio o conhecimento veio, só que o esporte cresceu muito rápido e eu acho que a gente vai buscar uma segunda onda de conhecimento ainda para um refinamento maior. Por isso não é à toa que a gente está há 10 anos no mercado e continuamos crescendo cada vez mais, mas assim, isso é em todos os âmbitos, nutricional, por exemplo, a gente fala muito da questão do consumo de carboidrato, a importância e a relação com hormônios. Às vezes lá no Rio Grande do Sul eu sou conhecido como o treinador do pão com Mumu. Mumu é uma marca de doce de leite. Eu comentei no último episódio que a gente falou com o Cabiscão. E daí os caras falavam, não, porque tu vai deixar teus atletas diabéticos, não sei o que. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Os caras não usam insulina? Não usam. Quando eu como um carboidrato de alto índice glicêmico, o que ele libera? Insulina. A única coisa que eu estou fazendo, a gente está estimulando de forma endógena aqueles hormônios que já estão dentro do corpo, que a gente acabou de falar, para que eles tenham sua ação no momento adequado, que é o que? Pós-treino, quando eu tenho demanda. Então essa sinergia, e quando tu tem consciência da fisiologia, fica claro, né? Que é o que eu falei, que a gente traz luz. Então é isso que acho que a gente vem buscando, todos nós, né? E até faz total sentido isso, né? Porque acredito desse segundo boom aí do conhecimento, porque mesmo o Brasil estando, no meu ponto de vista, que já tive em vários lugares do mundo, foram mais de 45 países, o Brasil ainda está muito na frente em questão de conhecimento. E isso vem ficando cada vez mais evidente a ponto de atletas, né, dos Estados Unidos, por exemplo, o Derek, vim buscar o Pacho como um treinador, como um mentor. Nossa, isso gerou um né? rebuliço. Então, no meu ponto de vista, o Brasil está anos-luz na frente em termos de conhecimento dos outros países. Só que aqui dentro mesmo, talvez por esse crescimento, né, tão rápido aí do esporte, tenha deixado muitas pessoas na posição de treinador sem o conhecimento. Então, falta. O que eu falaria para uma pessoa, por exemplo, um atleta que quer começar a treinar, que quer começar a pensar em competir, né? Que quer ser atleta? Cara, buscar um profissional com base no que ele já fez. Então, não só nos títulos que ele teve ali, que pode ter sido. Né? Às vezes você pega um atleta que já está mais pronto, ali, enfim, conseguiu algum título. Mas o que esse cara estudou? De onde é que ele vem? Qual é a base dele? Né? Ele foi se especializar para ser esse treinador? Então, falta às vezes até esse conhecimento dos atletas mesmo, na hora de selecionar um coach, não pensando só, esse coach é famoso. Né? Mas qual é a bagagem de conhecimento desse treinador? Né? Da onde é a base dele? Da onde ele vem? Com quem que ele aprendeu? Numa conversa com o Kaminski, ele falou que uma aula aqui da Uniguaçu que vocês estavam dando, uma aluna perguntou para ele como escolher o treinador. Ele falou que tu comentou, olha, atletas que estão, se ele tem atletas que estão há muito tempo com ele, né? Há muito tempo, Uhum. Porque, e como estão essas atletas? Como é que elas eram e como é que elas estão agora? Como é que elas estavam, a evolução e principalmente o cuidado com isso. Então, é um esporte lindo, eu me emociono toda vez que eu vejo um atleta meu subir no palco, eu me emociono quando eu vou num Arnold, no Olímpia, que a gente vê esse crescimento do esporte, né? A gente usa o Arnold como referência, o primeiro foi em 2013, né? Acho que no Rio de Janeiro. Então, que já tinha sido um grande evento, mas eu acho que ele foi o quê? 1/5 do que ele é hoje, né? Hoje a magnitude dele é muito significativa. E o bodybuilding está ligado diretamente com o fitness, né? Então, por exemplo, esses 3 dias do Arnold South America aqui, a previsão foi de R$1 bilhão envolvido. E daí, para vocês verem o impacto do mercado, Ângela, quantas empresas tem associado a ti hoje? Cara, acho que tem umas 8, mas que estavam no Arnold ali, por exemplo, tinha a Panata. Que é a Panata. Só para você entender, uma das maiores empresas, uma empresa italiana de equipamentos, uma referência mundial em biomecânica e equipamentos, né? A Max Titanium, que é eu já estou lá desde 2017. A Fiber,
né? E também fiz uma parceria ali muito boa com a Apsen Farmacêutica, que eu acredito que é um novo caminho que está se abrindo ali, novas oportunidades, né, para você... Porque uma coisa a gente sabe, os laboratórios e tal, os próprios manipulados, mas as coisas que vêm da indústria farmacêutica mesmo, né? Inclusive eu fiz uma participação lá com 2 nutricionistas falando da parte da digestão e da parte do intestino, de absorção de nutriente, e aí vem de novo ali com esse problema que tá todo mundo lá, o Rafa, né, o Ciban. O intestino permeável. Então, vários problemas que agora que eu tô percebendo também que a indústria farmacêutica tá querendo entrar no meio do bodybuilding ali, né? Então, porque tá vendo porque é um cliente o quanto fiel, né? Exato, o quanto que esse mercado tá crescendo também e o quanto de problema que essas pessoas têm. A gente tem vários movimentos no mercado, por exemplo, Neymar fez a compra da Ehrenberg, abriu a sua linha de suplementos, então a gente tem você. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar pro Regis, pra Ângela, como foi virar professora depois de todo esse tempo? E quando que o Regis teve esse contato com a Ângela? Porque hoje a Ângela é nossa professora, ela dá aula na pós de harmonização, nutrição e treinamento feminino e na pós de bodybuilding coach. E o Regis sempre teve essa preocupação da importância de conexão com o atleta, mas com atletas que representam os nossos valores, né, Regis? Então assim, até quando eu busquei a Ângela ali com o Vander, eu já estava percebendo uma transição de carreira, né, para a Ângela. A minha intenção era trazer, sim, a presença que ela tinha para dentro da pós-graduação, mas proporcionar a ela uma transição de carreira. Porque você ser atleta é até um tempo. Depois você tem que ter outros negócios, né? E um dos negócios é ser uma palestrante, ser uma professora. E você não nasce assim. Você vai... se inspirando, melhorando, ganhando segurança no palco. Então, quando ela começou até a estar com a gente entrava junto. Hoje ela pode entrar sozinha. Ou seja, isso é estar perto, isso é estar hoje, junto. A Ângela, ela tem uma mentoria por mês, né, que ela dá, que ela entra com os nossos alunos, ela debate pontos específicos que ela define, né? E assim, né, é muito engraçado porque eu já conheço o Regis há muito tempo. Desde quando eu comecei a competir, né? Porque eu já tinha o lance da federação e tal. Só que a gente não tinha muito contato, e eu acho que isso até é bacana falar aqui, no contato próximo, assim, de amizade e tudo mais, por conta da federação, por conta de ser árbitro, né? Por conta de toda essa parte, assim, cara, como é que eu vou gerar uma... Não tinha essa conexão para justamente não ter nenhuma influência, não podia nem parecer, né? E eu lembro da época que eu competi, até mesmo na IFBB, que o máximo que você trocava de contato com o árbitro era bom dia, boa tarde, boa noite, era isso. Não tinha outra conversa, conversa. Eu nunca conversei nem nada sobre nenhum assunto com ninguém da federação, com nenhum árbitro. É coisa que a gente vê que hoje é bem diferente, né, no cenário atual, mas então essa aproximação veio justamente do Regis ter passado por isso um tempo também, né, lá muito mais tempo, né, antes do que eu, né, mas cara, ele ter visto isso, eu sou eternamente grata, porque assim, eu não me imaginava como professora, porque eu não acreditava na minha capacidade. Na verdade, eu acho que a gente está sempre pensando assim, cara, eu preciso melhorar isso, eu consigo fazer melhor o que eu estou fazendo aqui, né? E aí vem o lance da própria insegurança, né? Então ele ter me acolhido nesse momento assim foi para mim algo fantástico. Primeiro porque alguém que acreditou no meu potencial, além, né, de 3 vezes campeã mundial, não viu só atleta, só alguém que estava ali por si mesmo, mas que podia agregar para outras pessoas. E aí hoje acontece... Clichê, né? Mas não, ele viu não só um corpo, ele viu muito conhecimento por trás só que daquilo, aí né? hoje, olha só que loucura, né? Não hoje, porque isso já acontece, já tem uns 2 anos, pelo menos, assim, e cada vez vem fortalecendo mais. Hoje eu encontro as pessoas na feira, as pessoas vão no stand fazer foto comigo, ficam na fila, horas e horas em fila, que nem você encontra aquelas pessoas que estão chorando ali de emoção de te encontrar, mas não é pela atleta, é porque ou é aluna da pós, ou foi
impactada por algum conteúdo que eu fiz na minha rede social ensinando algo sobre treinamento, sobre motivação, sobre alimentação, mas muitas pessoas, né, inclusive em cursos, que eu tô todo final de semana aí dando curso ou palestra, as pessoas vêm, sou aluna da pós e tal, vou ter aula contigo, eu tive aula contigo, aula no grupo de estudos. Então mudou muito o jeito que as pessoas me abordam, não pela Ângela atleta, mas pela Ângela educadora, né, pela Ângela que está ensinando algo de fato que vai fazer diferença na vida das pessoas. Porque é bacana você postar uma foto e motivar as pessoas. Isso é legal. Cara, mas não, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O que tá por trás daquela foto, né? Exatamente. Então você guardar só aquilo ali, né? Ou ter só aquilo ali, hoje pra mim é muito pouco. Tanto que hoje, pra mim postar uma foto, por exemplo, eu já tenho muito tempo, né? Mas se você entrar no meu perfil do Instagram, você não vai ver foto de corpo. Você não vai ver foto de biquíni, muito pouco, muito pouquíssimo. Coisas que ainda são referenciadas à competição, né? Porque hoje o que eu entrego para as pessoas é muito além do que uma foto de físico. Então de fato o conhecimento que eu adquiri com a minha experiência, estudando, obviamente, né? Hoje eu faço pós-graduação aqui na faculdade também. Então essa busca, ir atrás de mais conhecimento para poder levar cada vez mais algo que de fato faça diferença na vida das pessoas. Então eu sou eternamente grata por esse momento, né, da minha carreira, dessa transição, de estar numa instituição como a Faculdade de Uniguaçu, que tem uma representatividade gigantesca no meio que eu estou inserida, que é no bodybuilding, né, mas muito além disso, na educação física, na nutrição, né? Então isso para mim eu tenho muito orgulho de fazer parte da Uniguaçu, e se eu não falei isso pro Regis até hoje, eu quero deixar isso aqui registrado, né? O Regis, o Daniel, mas principalmente na figura do Regis, é um agradecimento. Talvez eu não consiga demonstrar isso em palavras, em ações, mas estar na Faculdade de Uniguaçu para mim representa muito, e eu sou muito grata a você por isso. E hoje a gente, além, né, dele ser, né, chefe, enfim, a gente tem uma relação de amizade, né, que vai além de todo o resto. E eu sou eternamente grata e feliz com esse momento que eu estou vivendo na minha carreira. Até como conselho, né, Anjo? Porque assim, a gente cuida do atleta na questão do conhecimento com o coach, mas ele também tem que fazer a transição de carreira. Então que ele possa aqui se espelhar na Ângela para ele estar junto com a Uniguaçu, para nós otimizarmos essa transição, que ela seja um exemplo, né, de transição de carreira, e que a gente seja procurado, que vocês atletas aí que querem fazer transição estejam aqui, porque é possível e você pode ser alguém que possa tocar a pessoa pelo conhecimento, que eu sou professor de alma. Eu entrego meu conteúdo não é pelo dinheiro. O dinheiro Deus me dá o que eu preciso para comer, para morar, ou para transformar, ou para aumentar esse grupo de pessoas. Mas eu sou professor de alma, então eu nasci para ser um educador. Então eu vou sempre prezar pela educação e pela transformação de pessoas. Então se eu estou cuidando do bodybuilder hoje, eu tenho que cuidar lá dele no palco, mas eu também tenho que dar para ele conhecimento para ele ter uma carreira além do atleta. Então hoje nós temos o curso, por exemplo, de nutrição EAD. Então esse aluno que está lá, que venha, nos procure para a gente fazer uma parceria, fazer uma bolsa, fazer uma meia bolsa. A gente está aberto a essas possibilidades, porque ele tem que se capacitar intelectualmente para ele conseguir vencer as outras barreiras aí, que são as barreiras da vida. Porque eu sei que vocês estão com dificuldade no palco. Todo mundo está sofrendo. E no começo é difícil mesmo. É muito difícil entrar numa sala de aula, você ir lá falar para pessoas que estão ali em busca de conhecimento, não querem ali escutar qualquer coisa, elas querem escutar de fato o que é, né? E é muito bacana isso, sabe? Essa mudança. Hoje poder estar perto de pessoas que eu sempre admirei como profissional, né? Meu, olha, só tem... um time da Uniguaçu, é um time realmente de profissionais competentíssimos, muito competente, e que tem o conhecimento teórico, tem o conhecimento prático. Cara, estar perto dessas pessoas, não tem como você sair de lá sem ser transformado. Né? Estar perto, toda vez que eu encontro o Regis, a maneira com que ele fala da fisiologia, por exemplo, eu falei que eu aprendi numa live de 40 minutos mais do que eu aprendi no meu curso de graduação, porque consegue ensinar de uma maneira muito simples, muito didática, né? E eu acho que isso às vezes falta por alguns professores, ensinar de uma maneira didática. Você fala o que tem que falar na teoria, mas, cara, aquilo chega de uma maneira de fácil entendimento. Não tem como não falar, né, gente? Eu sou suspeito para falar. Eu tô presente aí com o Regis da Uniguaçu desde a minha primeira pós-graduação, porque eu era da Federação
do Rio Grande do Sul. E o André Perim, na época que estava desenvolvendo a pós junto com o Rez, me chamou. Só vamos botar uma turma lá no Rio Grande do Sul, porque na época a gente tinha só presencial, né? A gente não tinha o nosso formato híbrido que a gente tem hoje, que combina o EAD junto com o presencial. E realmente, desde então, literalmente, foi quando a minha vida mudou. Hoje eu tô aqui, tô contigo, né? Já tive com outros profissionais. Então, essa fala do Regis só quem vive aqui sabe o quão impactante é, o quão transformadora é. É uma instituição que vai muito de entregar conteúdo, ela literalmente busca a transformação na carreira e na vida, né? Então, acho que todos nós somos muito gratos ao Uniguaçu, o crescimento dela. E agora eu queria perguntar pra gente encerrar, qual que é a visão que vocês têm, ou o que vocês querem pro esporte, pro fisiculturismo, para as pessoas que estão envolvidas com eles aí pros próximos anos. Porque eu percebo que a gente está num marco de crescimento muito significativo e acho que a gente precisa dar a devida orientação, então por isso que a gente está aqui nesse podcast produzindo conteúdo futuramente para esses treinadores, atletas que estão vindo. Vou começar, depois eu passo para a Ângela, assim, a minha sempre que eu falo, assim, eu tento trazer para minha vida algo importante, que quando a gente é muito assediado, a gente pode perder nossos valores. E quando um esporte, quando uma área cresce muito, ela vai ser muito assediada. Então, o meu pedido aí para os empresários, né, para os empresários de marca de suplemento, para os empresários das marcas, que eles consigam manter os valores, né, que são além, são coisas que o dinheiro não pode comprar, para que a gente continue mantendo essa linha com a saúde, que a gente possa cuidar mais da população, que a gente tenha a gente tem que cuidar do mundo, né, na ecologia. Então eu acredito que a gente, como empresário, como empresário da educação, que eu possa ser acionado por vocês para eu resolver as demandas de vocês, porque eu como faculdade, eu preciso atender a demanda do mercado. E essas empresas precisam resolver outras soluções no mercado e que a gente não perca nossos valores. Então eu acredito que eu gostaria muito que a gente crescesse mais e mais no mundo todo, porque a população precisa desse incentivo para eles, para melhora da composição corporal, por exemplo. A gente vê andando na rua o quanto a obesidade está presente na população. Então nós somos promotores aí da saúde, então nós vamos conseguir reduzir isso se nós estivermos juntos. Então eu não queria que nós se perdêssemos com os valores, ou seja, manipular suplemento, manipular máquina, fazer porcaria, sabe? Que a gente consiga ainda manter nossa dignidade e sempre fazer o melhor pro próximo, sem enganação, sabe? Numa questão muito justa, assim, de transformação. Esse é o meu pedido, para a gente não se perder nos valores. Eu acredito que cada vez mais é evidente que o conhecimento vai trazer longevidade para toda essa galera. Eu vejo muito as pessoas mais jovens hoje buscando aí a competição, né, o subir no palco, o desejo do troféu. Muitas vezes não levando em conta o quão difícil é aquilo, quão desafiador é aquilo, pensando muito, né, nos holofotes, nos views, nos seguidores e tudo mais, e às vezes acaba tendo uma frustração ali, né? Eu vejo muita gente ainda pensando no esporte como algo que vai te trazer muita rentabilidade. De fato pode trazer, não são para muitos, como todos os esportes, né? Se a gente pegar o futebol, quantos atletas realmente que ganham dinheiro com o futebol, mas que isso pode agregar para vocês em outras áreas da vida também, né? Porque quem consegue fazer uma dieta, consegue fazer um treinamento, tem disciplina para isso, você transfere essa disciplina, né? Eu acho que o grande objetivo, o desafio ali ainda é trazer toda essa disciplina que você tem ali pro teu treino, pra tua alimentação, né, pro teu exercício, levar aquilo para outras áreas da vida, né? E para quem tá começando e agora que quer ser atleta e tal, cara, buscar realmente de fato alguém para te orientar, alguém que tá pensando não só no prêmio, no resultado final, mas que tá pensando também na tua saúde, na tua longevidade, na tua transformação, exato. E você pode agregar aquilo ali para, se a pessoa pensa em estudar, por exemplo, de ser nutricionista, se ela pensa em educador físico, se ela pensa em ser fisioterapeuta, enfim, tudo isso, eu acho que a musculação, a competição, ela vai agregar ali na tua profissão também, né? O que foi que aconteceu comigo?
Mas se você não tiver bons orientadores, isso pode ser um caminho que não vai te levar para o sucesso e sim para a frustração. E não estou nem falando de título aqui, de vencer um campeonato ou não. Mas é você se olhar no espelho hoje, se sentir, por exemplo, uma mulher, né, feminina, e daqui um ano você não consegue mais ver aquelas tuas formas, né, o feminino, você tá ali de repente andando, eu vejo muitas meninas na academia, cara, que às vezes tem tanta testosterona ali que elas andam às vezes com comportamento de homem. Inclusive, semana passada teve 2 meninas que brigaram na academia. Brigaram na academia por conta de um aparelho, numa academia que tinha só daquele aparelho uns 5, né? Aí você pensa assim, gente, o que está acontecendo? O texto está muito alto aqui para as meninas não conseguir dividir um equipamento e tal, né? Mas essa busca por alguém te orientar, mas alguém que realmente saiba o que está fazendo, né? Então, pensa bem quem vai ser o teu mentor nessa fase da tua vida, porque ela pode te levar para ser uma pessoa de sucesso, não só no palco, mas também um nível mental, ou ela pode ser uma pessoa que ela vai te deixar mentalmente doente, e aí você não vai conseguir nem se dar bem em outras áreas da tua vida. Exatamente. Então, gente, chegamos aqui ao final do nosso primeiro episódio de abertura. Eu queria agradecer a presença da Ângela. Eu que agradeço. Queria agradecer a presença do Regis, principalmente pela iniciativa. Essa aqui é mais uma iniciativa de buscar conhecimento, de buscar transformação e estar passando isso para vocês. É uma longa jornada, é uma longa caminhada, mas que a gente está disposto a trilhar ela juntos. Então, para todos vocês que acompanharam esse episódio, gostaram, curte aqui, segue a nossa página para acompanhar os próximos episódios. E lembrando, eu sempre uso essa frase que eu gosto muito do Paulo Coelho, que conhecimento sem transformação não é sabedoria, né? Então vamos buscar cada vez mais ser pessoas mais sábias para estar ajudando a transformar a vida de todo mundo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Central Bodybuilding, um oferecimento Faculdade Uniguaçu, Ensino Sem Limites e Vertex Filmes, cada detalhe pensado para valorizar sua história.